Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos nos quais eu discuto termos e conceitos feministas. Tem vídeo sobre patriarcado, tem vídeo sobre cultura do estupro, tem vídeo sobre o que é objetificação, sobre feminilidades e masculinidades. Temos então já vários vídeos a respeito de termos e de conceitos feministas e hoje a gente fala sobre misoginia, especificamente a partir do caso da expulsão do Nego do Borel de A Fazenda. Para quem não está acompanhando, o Nego do Borel foi selecionado para fazer parte dessa nova etapa da Fazenda, que é um reality show. Ele entrou nesse programa já respondendo um processo por, entre outros crimes, por crimes de ordem sexual. Então ele já estava respondendo alguns processos movidos pela namorada dele, pela ex-namorada dele, aliás, a Duda Reis. Então, a partir do momento que ele está respondendo esses processos, ainda assim a emissora Record chama ele para fazer parte desse time, para integrar esse novo grupo de integrantes de A Fazenda, ainda que ele estivesse respondendo um crime. Essa atitude da Record de chamar o Nego do Borel para fazer parte da Fazenda, ainda que ele já estivesse respondendo um processo aí relacionado a crimes de ordem sexual, vai fazer com que muita gente se revolte e questione em relação até onde que vai, até onde que a emissora está disposta a ir para poder conseguir audiência, para poder conseguir o público. O fato é que ainda que o Nego do Borel esteja respondendo por um processo relacionado a crime de ordem sexual, ainda assim a gente sabe que vai ter um público que vai assistir, que vai acompanhar única e exclusivamente por causa disso. E já a gente volta a falar sobre isso. Estando já lá dentro, o Nego do Borel foi responsável por assediar uma outra integrante de A Fazenda que estava visivelmente bêbada, perceptivelmente bêbada, sem condição de responder pelos seus atos, sem responder pelos seus critérios de julgamento. Então, novamente, ele vai assediar uma mulher agora, estando gravado, estando televisionado, com o público acompanhando inclusive ao vivo, e a partir daí, a partir desse assédio, no mínimo ainda, porque o caso ainda está sendo investigado para poder julgar, né, ou para poder avaliar se foi assédio ou se houve estupro ou tentativa de estupro, enfim. Mas o que acontece é que, novamente, estando lá dentro da casa, ele comete um outro crime de ordem sexual. Por conta disso, ele acabou sendo expulso. A partir dessa expulsão, e aí é disso que eu quero falar, a partir dessa expulsão a gente vai ter um movimento aí da internet em relação a essa expulsão do Nego do Borel, em relação ao comportamento da mulher que foi assediada. Enfim, a gente vai ter uma movimentação aí da internet, das pessoas da internet, justamente porque há agora um processo de julgamento e de avaliação de realmente a expulsão foi justa, realmente permitiu esse assédio, não facilitou esse assédio, ou ainda se ela não provocou esse homem para que ele se sentisse autorizado a assediá-la. Então é sobre a discussão que vem depois que a gente vai falar agora. Voltando um pouquinho para a gente conversar sobre o conceito de misoginia, sobre o que é misoginia, e eu já indico esse livro aqui, que é o Dicionário Crítico de Gênero. Eu acho que eu já indiquei um Dicionário Crítico de Feminismo por aqui, mas hoje eu tô passando para indicar esse, que é o Dicionário Crítico de Gênero. Nesse Dicionário Crítico de Gênero, temos a discussão aqui do termo misoginia, e a gente tem, então, uma discussão histórica e ampla a respeito do que seja misoginia. Misoginia, a palavra misoginia é de origem grega e significa, é formada aí por dois vocábulos, miso e ginia. Miso, ódio, e gine, mulher. Então, a gente pode definir que a misoginia diga respeito a esse ódio pelas mulheres. Então, a gente tem um ódio pelas mulheres que se manifesta na sociedade. Esse ódio, contudo, é importante a gente falar sobre ele justamente porque ele nem sempre vai se expressar de maneira direta. Então, o cara tem um determinado comportamento e ele diz que é porque ele odeia mulheres, ou ele tem um comportamento porque ele odeia mulheres, ou o corpo da mulher. Ou alguém tem uma determinada fala ou atitude pautada, baseada conscientemente nesse ódio que sinta em relação às mulheres. Então, quando a gente fala de misoginia, a gente fala da expressão de um ódio que seja construído historicamente, socialmente, culturalmente, de um ódio que seja permanente, ou seja, ele é duradouro, ele é permanente. A gente pode acompanhar esse ódio em diferentes momentos da nossa evolução e, principalmente, ele não se dá sempre de maneira consciente. O indivíduo ele não sabe que ele tem, que ele manifesta esse ódio. Além disso, a gente entende que esse ódio aqui ele não é exclusivo, né? Não é só homem que sente esse ódio das mulheres. A gente está falando de um ódio que seja presente, que esteja presente
na sociedade e que principalmente ele é sustentado por dois sistemas, pelo patriarcado e pelo machismo. A misoginia, então, não se trata de um ódio que seja inato, ou seja, não é algo que o indivíduo nasça com ele, ou não é algo que os homens tenham em relação às mulheres, sejam individualmente ou coletivamente. Esse ódio, ele vai surgir a partir das experiências, ele vai sendo construído a partir das experiências dos sujeitos no que diz respeito ao gênero, tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino. Então a misoginia, ela é um ódio que vai sendo construído e que vai sendo validado nas experiências dos sujeitos, nas experiências de homens e de mulheres. Para que a misoginia surja e permaneça, principalmente, porque a gente está falando do ódio que seja duradouro, que seja permanente, que se a gente olha para nossa sociedade há 50, 100 anos atrás, a gente já encontra esse ódio, a gente precisa de algo que seja permitido, tanto historicamente, quanto culturalmente, quanto socialmente. Então, se a gente olha, por exemplo, para a representação da Eva e do Adão, no senso comum, né, para as pessoas, a gente vai ter essa ideia de que a Eva, ela é sempre essa transgressora, essa pecadora, mas além de ser essa transgressora, essa pecadora, ela é esse indivíduo que fez com que o Adão também pecasse. Então, ela é essa mulher que é manipuladora, que é ardilosa, e isso, para muita gente, a gente vai ter essa imagem, essa representação das mulheres ali. E aí a gente volta para falar do caso do Nego do Borel. Para muitas pessoas, o fato de que talvez a Daiane de Mello, em momentos anteriores, estivesse conduzindo um flerte, estivesse permitindo um flerte, estivesse ali dando uma moralzinha pro Nego do Borel, isso sustenta o fato de que quando ela estivesse bêbada, ele pudesse se sentir no direito de poder agir pautando-se num sim que talvez ela tivesse dado em outro momento. Então a gente tem um comportamento misógino aí, porque a gente tem uma determinada ação, a gente tem um determinado ato, e o modo como a sociedade vai se comportando a partir desse ato, a partir dessa ação, vai dizendo muito a respeito de como a gente pensa, a respeito das coisas nas quais a gente acredita. Então, quando a pessoa vai a público para poder dizer que não, ela já estava dando moral, ou ela já estava permitindo, ou em momentos anteriores ela era que estava provocando, o fato de que quando ela está bêbada é um outro momento, obviamente, é uma outra situação. Se ela está bêbada, ela já não tem mais condição de responder por esse sim, que talvez no outro momento, quando ela estivesse sóbria, acontecesse, ou ela permitisse esse flerte, ou ela permitisse que ela e o Nego do Borel tivesse algo ali de ordem consensual. A gente tem a manifestação da misoginia em diversas ordens, em diversas perspectivas. O primeiro é quando a emissora se sente no direito de convidar esse sujeito que já está respondendo um processo por um crime de ordem sexual, chama esse sujeito para integrar um evento e para integrar um programa, ou seja, ela dá voz para esse sujeito. Vamos supor que, independente se esse sujeito esteja certo ou errado, independente se ele esteja ou não com a verdade, o julgamento ainda não aconteceu. Então, se essa mulher, se esse cara, ele já está respondendo esse processo e a emissora chama esse sujeito para fazer parte desse programa, a gente já tem um comportamento aí altamente misógino, porque ela dá voz para um sujeito que está respondendo por um crime extremamente sério, por um crime extremamente grave. Então a gente já tem uma primeira manifestação da misoginia aí. Até porque a partir do momento que ele está dentro desse programa, ele pode contar a sua versão dos fatos e ele pode dizer como as coisas aconteceram a partir da sua perspectiva. Então ele pode inventar uma série de mentiras porque ele não tem ninguém ali que esteja determinando o que ele pode ou o que ele não pode falar. Então a gente tem aí uma primeira invalidação do discurso e do depoimento da vítima, porque agora os holofotes, o foco está justamente nele e não mais na vítima. Isso vai fazer então com que esse indivíduo e essa ação passe a ser autorizada, e aí a gente tem a misoginia. A partir do momento que ele está ali, que ele está sendo ouvido, a partir do momento que ele está tendo um público que está inclusive o apoiando de forma muito incisiva, a gente tem aí novamente um comportamento ou uma ação ou uma série de gestos relacionados à misoginia, porque é como se a palavra da vítima agora não valesse mais nada, e aí agora o que vai valer é exatamente a palavra dele. Quando esse crime se repete ao vivo e quando esse crime se repete ali sendo televisionado, a gente tem novamente um problema, porque a gente tem uma mulher que visivelmente está bêbada e ainda assim a sociedade vai dizer que ele não foi tão criminoso assim, ou ele não tá tão errado assim, porque antes, em um outro momento, ela estava permitindo, ela estava inclusive incentivando. Mas, novamente, se ela estava sã incentivando ou permitindo, é uma coisa, ela bêbada é uma história completamente diferente.
a gente tem aí uma dificuldade da sociedade de perceber o que seja assédio, o que seja estupro, o que seja permissão, o que não seja permissão, o que seja dessa ordem consensual ou não consensual. Porque a partir do momento que a sociedade tem esse julgamento aí, a gente tem uma dificuldade da sociedade saber, tá, mas quando que tá certo, ou quando que tá errado, ou quando que pode, quando que não pode. Isso é um resultado, isso é um fruto da misoginia, porque a gente vai tendo sempre essa palavra dessa mulher ou dessas vítimas sendo invalidada, ou mesmo algo que esteja visível. A gente tá vendo ali, se a gente olha as cenas, a gente vê que ela não está em condição de responder por si própria, mas a gente tem, então, o discurso dela e a cena, principalmente, a gente tem a cena sendo invalidada, porque para a sociedade, se ela disse sim no momento anterior, agora que ela está bêbada, sem condição de responder pelos atos dela, esse sim ainda está valendo. Então é como se esse aceite dela, ou se essa permissão dela fosse meio que permanente, o que é completamente absurdo. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Falamos sobre misoginia. Se tem algum outro termo feminista que você queira ver discutido por aqui, só deixar aqui nos comentários e vamos conversando.